Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a jornalista Michele Sampaio. Bom, Michele, a gente falou no outro bloco, né, da Vanguarda, e você falou da sua saída conturbada lá. Como é que foi esse momento para você? Queria que você relembrasse um pouco como é que foi todo esse processo. Rodrigo, assim, o que é importante falar e que eu falo para as pessoas, esse é um ciclo fechado, encerrado na minha vida e muito bem resolvido. Não guardo nenhuma mágoa da Rede Vanguarda, de nenhum profissional da Rede Vanguarda, nenhum mesmo, porque é um capítulo que se encerrou na minha vida, né? A minha carreira na televisão, minha trajetória na televisão chegou ao fim naquele momento. Eu optei por não seguir a carreira em outras emissoras porque não era conveniente financeiramente, logística, tudo não me era interessante. Eu tive outras propostas, mas não era interessante. Então, assim, zero mágoa, zero problema, um capítulo, um livro fechado, encerrado e guardadinho lá. É claro que eu gostaria de ter encerrado essa história de uma maneira melhor, mais positiva e não desgastante como foi, né? Quando eu engravidei da Antonella, eu me vi ali num desafio, que era o controle de peso, né, na gravidez. Eu engordei na minha gravidez mais ou menos uns 25 quilos. Eu cheguei a pesar quase 95 quilos lá, então foi muito desafiador. Eu já conhecia como era o trabalho na televisão, né? Hoje a gente vê que a televisão, por conta até da internet, ela está muito mais diversa, mais inclusiva, né? Então é normal você ver pessoas com tatuagem, pessoas gordas, pessoas pretas. Você vê essa diversidade hoje na televisão, mas não era assim. E eu sempre soube que a televisão era muito rígida. Eu sempre vivia a era rígida da televisão, até um pouco menos do que outras antes de mim. Isso é natural. Então eu sabia que ali, eu grávida da Antonella, com a barriga grande, eu imaginei que pudesse acontecer algo ali ainda durante a gravidez. Mas durante a minha gravidez, a exigência era assim, câmera mais fechada, né, para não ficar a barriga ali aparecendo, chamando muita atenção. Ok, até aí tudo bem. Quando eu tive a Antonella, eu fiquei a licença maternidade, minhas férias, cuidando da Antonella. Quando eu retornei para a televisão, eu trabalhei uns 2, 3 dias mais ou menos no telejornal. E aí foi aí que eu fui sacada do telejornal, né? A minha chefe direta na época me chamou dizendo que era uma determinação da alta diretoria que eu me afastasse do vídeo para que eu pudesse emagrecer. Então, esse processo de emagrecimento, eu calculava ali uns 3 meses, né? Perder o peso ali, eu tinha mais ou menos, já tinha perdido um pouquinho, tinha uns 20 quilos ali para perder ainda. Mas eu não imaginava que ia ser tão difícil, né? Então, eu realmente não consegui nesses 3 meses. E aí eu fui ficando na reportagem. E aí foi aí que eu fiz a reportagem com a Raquel. Porque eu estava na reportagem, cobrindo outros repórteres e dando um apoio, um suporte na reportagem, mas sem aparecer. Então eu não aparecia, não fazia passagem, aquele momento que o repórter aparece, mas a minha voz as pessoas escutavam em casa e a reportagem normal, né? O meu texto, a entrevista, o meu texto, a entrevista. E isso aparecia normalmente. Então as pessoas começaram a perguntar, cadê a Michele? Michele não aparece, eu estou ouvindo a voz dela, mas não vejo a Michele. Porque realmente a minha imagem foi proibida, vamos dizer assim, para eu passar por esse processo de emagrecimento. E eu fui levando, mas eu não consegui. Por quê? Porque tenho um marido no futebol, não tenho tanto apoio em casa, porque o meu marido fica muito fora. E aí ele, ao mesmo tempo, tentava nos ajudar ali com aquela rede de apoio de uma babá, uma pessoa para ajudar em casa. E era muito difícil você amamentar, cuidar de você, da gestão da casa, marido fora. Meus pais que vinham de Guará para me ajudar. Minha tia Lu, que é minha madrinha e praticamente mudou de Guaratinguetá para São José para me ajudar nesse processo. Então, isso tudo... Já a pressão na cabeça também, né? Do trabalho, né? E aí, isso tudo, eu realmente... foi um desafio conseguir. Fora isso, eu nunca fui a pessoa certinha, com alimentação, que come direitinho, no horário certo, que come bem. Nunca fui, muito pelo contrário. Né? Eu sou apaixonada por doce e pão. Então, por aí você já vê a dieta, né? Que era o Rodrigo. Então, tudo era muito difícil. Só que ao mesmo tempo que você tem que amamentar, a criança acorda de madrugada. Então, assim, foi árduo. Eu não consegui perder o peso nesse período. Então, eu passei mais tempo do que o ideal tentando emagrecer. Quando foi mais ou menos uns 7, 8 meses depois disso, eu consegui emagrecer. Eu fiz um low carb, que é aquele que você corta carboidrato por 40 dias e eu perdi
9 quilos mais ou menos, de 9 a 10 quilos mais ou menos. E aí eu tinha emagrecido, não tinha voltado ao meu peso antes da gravidez, e aí eu fiz é como se fosse um piloto, um novo teste no estúdio para ver se a alta diretoria me aprovava de volta no vídeo. E aí eu fui aprovada para voltar pro vídeo, voltei para cobrir as férias do meu colega de bancada, que era o Ademir, cobri as férias dele, e quando ele voltou, ainda não era certeza eu voltar para a bancada ao lado dele. Quando ele voltou, a alta diretoria falou, não, sim, você pode voltar para a bancada. Eu voltei para a bancada. Então, nesses 2 últimos anos que eu fiquei na televisão, antes de eu ser demitida, dispensada, eu consegui uma única vez voltar para a bancada do telejornal. E como eu disse para você, eu fiz um low carb, eu não fiz uma mudança na minha alimentação, uma mudança de hábito, o meu peso foi voltando. Então, ali nesses 6 meses finais, ali, meu peso voltou todo, e aí eu fui sacada novamente da bancada. Aí eu fui tirada da bancada do telejornal, e depois disso eu nunca mais consegui voltar para a bancada do telejornal. Como eu já tinha aparecido, eu fazia reportagem, usava cor mais escura, preta, para dar uma afinada no vídeo, mas nunca consegui mais de fato voltar para a bancada. E quando eu fui dispensada, eu já realmente não tinha conseguido voltar. Imagina assim a sua cabeça, né? Como é que vai lidando com tudo aquilo de tem que emagrecer, tem prazo, aí você não consegue, aí fica pior, a cabeça também, né? Isso tudo é um círculo vicioso, né? É legal você falar isso, Rodrigo, porque assim, eu sempre trabalhei durante a Rede Vanguarda, durante o período que eu trabalhei na Rede Vanguarda, eu fiz uma nova formação. Eu me formei em coaching, em neurociência, fui buscar tudo isso, porque eu queria trabalhar a comunicação, mas com o olhar do desenvolvimento do ser humano. Então, eu comecei a colocar em prática coisas que eu tinha aprendido. Eu falei, Michele, calma, você não vai dar conta de tudo. O que é a tua prioridade no momento? A Antonella. Qual é a tua prioridade no momento? Cuidar da Antonella, da saúde da Antonella, atender a Antonella. Então, você vai ser o segundo plano. E se eu sou o segundo plano, a emissora automaticamente também era. Né? Então, assim, eu não ia simplesmente fazer nenhuma loucura, deixar de amamentar minha filha, de cuidar, de acordar à noite, porque eu ia estar na academia malhando, né? Ou deixar de comer, porque eu precisava estar bem para amamentar, para cuidar dela. Não ia deixar isso. E realmente conciliar todas essas áreas, a gestão da casa, a gestão de uma nova vida, de um bebê, de uma criança, isso tudo foi árduo. E o corpo muda, né? E eu já estava perto dos 40, o metabolismo mais lento, uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, tudo foi mais árduo. Mas o ter engravidado, ter tido a minha filha, não me tornou uma profissional incapaz, muito pelo contrário, né? A minha capacidade aumenta. Você, quando vira mãe, parece que você sabe mais, fica mais inteligente, lida melhor com os perrengues, com os desafios. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu procurei sempre ter uma comunicação gentil e agradável com as pessoas. Sou ser humano. Já tive problemas, discussões com muita gente, mas eu sou ser humano, mas eu procuro sempre ter uma comunicação gentil. E eu tinha um propósito de trabalhar ali na televisão, feliz, mesmo diante de estar na geladeira, como a gente chamava. Então, eu ia trabalhar na emissora motivada, eu ia trabalhar feliz, mesmo trabalhando nos bastidores, mesmo tendo que fazer reportagem na rua, mesmo tendo que passar um dia inteiro na Tamoios, um dia inteiro na Basílica, cobrindo, que eram as principais coberturas que tinham, né? Tamoios interditada. Quantas e quantas vezes também eu viajava e aí eu tinha que pôr essa rede de apoio. Sempre foi muito desafiador, mas eu tinha um propósito, cuidar da minha filha como prioridade. E, claro, depois da Michele, da televisão, da minha carreira. Então, e a televisão sabia disso. E mesmo assim eu conseguia, aos poucos, emagrecer. Só que assim, vai e volta. E assim até hoje. E assim até hoje. Naquela época não existia a canetinha famosa que faz milagres hoje, né? E tentei tomar medicamento, não deu certo, ficava irritada, mudava o humor. Então, tentei do jeito natural, tentei procurando um médico. Enfim, não deu certo e tudo bem, né? E aí a emissora acabou me chamando e me dispensando e deixando claro realmente que era porque eu não consegui, de fato, voltar à bancada do telejornal e acabou realmente estando em desacordo, desalinhamento com o objetivo deles para mim, para minha carreira. E ficou uma repercussão nacional por conta da sua postagem no Instagram de despedida e depois... Isso.
Na verdade, foi uma despedida. Aquela despedida foi um pouco da base do que eu usei na televisão para me despedir dos meus colegas. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano ali no período final da televisão. E eu falava para eles, né? Nunca deixem de olhar para vocês. Jamais vou sair daqui com alguma mágoa. Muito pelo contrário, eu estava muito bem resolvida com isso. Sempre tive excelentes relacionamentos e construí bons relacionamentos ali. Então, a base da minha postagem na rede social foi um agradecimento. Se você olhar até hoje, você pode buscar essa postagem até hoje. Essa postagem ela é um agradecimento à oportunidade que eu tive, aos meus colegas, e uma justificativa para o público. Era o único espaço que eu tive. Eu não tive, por exemplo, olha, Mia, agora você vai sentar aqui na bancada do telejornal e escreve um texto teu para se despedir das pessoas. Eu poderia ter escrito um texto, a chefia, isso pode, isso não pode, e eu ter falado, mas eu não tive esse espaço. E o único espaço que eu tinha era onde? Na minha própria rede social. E naquela postagem não tem um ataque, não tem uma grosseria, não tem nada, tem uma justificativa. Muitas pessoas ao longo desses 2 anos últimos que eu fiquei na televisão sabiam que eu estava numa luta com a balança ali. Michele, por que eu não te vejo mais? Eu nunca menti. Eu me recordo quando a emissora me tirou do vídeo, a minha mãe ficou muito triste. Minha mãe falou, isso é uma humilhação muito grande. Tirar você do vídeo porque você tá gorda, você vai falar o quê pras pessoas? Fala pras pessoas que você optou por não estar mais no vídeo. Eu falei, mãe, não vou falar nada, eu vou falar que eu estou gorda e que a emissora optou por me tirar do vídeo porque eu estou gorda. E tá tudo bem, tá tudo resolvido. E eu nunca menti pras pessoas. Uma vez eu fui entrevistar um promotor, ele falou, nossa, que honra, a apresentadora aqui é Michele Sampaio. Eu falei, nada de honra não, viu, doutor? Tô de castigo. Tô na geladeira aqui, sobrou pra mim vir aqui fazer essa entrevista. Agora eu tô na rua, na reportagem, tô fazendo entrevistas. Então eu falava pras pessoas, Michele, por que eu não te vejo mais no telejornal? Porque eu estou acima do peso, eu não posso apresentar o telejornal. Michele, por que eu só ouço a sua voz? Porque eu não posso aparecer. Então, assim, eu nunca menti pras pessoas porque eu não mentia pra mim, né? A emissora é o contrário da emissora, que sim, mentia inclusive pra ela própria, né? Então, era pra dentro da tela era uma coisa e pra fora da tela era outra. Então, esse era o grande desafio que eu acho que eles enfrentaram de crise de imagem depois, né? Eles não sustentaram o que eles pregavam da tela pra fora, né? Então, esse era o grande lance. Então, quantas e quantas reportagens eles fizeram sobre preconceito, né? Sobre assédio moral, né? O quanto eles fizeram e da tela pra dentro era outra coisa. Então, acho que gerou essa crise de imagem por conta disso. Mas repito pra você, lá dentro existem pessoas fantásticas. Não é esse episódio que vai me fazer ser ingrata por tudo que eu vivi, que aprendi ali. Não é esse episódio que vai me fazer não gostar das pessoas. E se há algum ruído de relacionamento em algum momento, é por parte de pessoas de lá. Da minha parte está tudo resolvido. Eu tô bem resolvida com isso. Minha vida andou. Deus é maravilhoso, né? Fecha uma porta e abre 200. Então, assim, de verdade, Rodrigo, tô bem resolvida com isso e feliz. E o Comunicarte surge quando? O grupo Comunicarte, na verdade, a Comunicarte já surgiu enquanto eu tava na Rede Vanguarda. O que acontece? A emissora permitia que nós, jornalistas, nós pudéssemos fazer algumas atividades. Quais atividades eram permitidas? Por exemplo, mestre de cerimônia, treinamentos nas empresas, desde que isso não fosse público, fosse interno. Então, estamos aqui fazendo um treinamento de times, né? Melhorar a comunicação de times. Isso é interno, não vai aparecer em lugar nenhum? Isso nós podíamos. Por quê? Porque isso não desgastava a nossa imagem e não ligava a nossa imagem a uma outra marca, né? E isso a gente podia. Então, nós começamos, eu e Marcelo Espanha, que é meu sócio, que também era repórter lá, nós começamos a Comunicarte naquela época, dando treinamentos de comunicação em outras empresas. E aí, o que acontecia? Tudo que a gente tinha de oportunidade, a gente pedia autorização para nossa chefia direta, que autorizava ou não. Então, assim, eu já dei, na época da televisão, eu dei treinamento em Indaiatuba, Unilever, Johnson, vários treinamentos. Fiz muitos eventos com Johnson, Nestlé, muitas empresas grandes, que as pessoas não sabiam porque não era divulgado, né? Agora, evento aberto ao público, não, eu não podia aparecer. Shopping, política, nada disso podia. E aí também, a hora que a gente foi dispensado da televisão, Marcelo acabou sendo dispensado 4 dias depois, acho que eu acabei expondo a nossa sociedade, o grupo Comunicarte, ele acabou sendo prejudicado. E aí, depois disso, a gente também passou a ganhar um campo que a gente não podia atuar, que era a política, e hoje a gente atua, né? Administração pública, e acho que tudo isso acabou sendo muito positivo posteriormente, Rodrigo. Principalmente do lado até financeiro, né? De Isso. você
poder ganhar mais fazendo esse tipo de treinamento de empresa também, te né? falo que eu ganho bem mais, viu, pois é. Rodrigo? Aí você me pergunta, quer voltar pra televisão? Não. Eu te falo, eu trabalho muito mais. Eu trabalho muito mais, assim, de verdade. Mas eu trabalho mais e eu consigo ter uma autonomia melhor da minha agenda. E se eu tiver um compromisso na escola da minha filha e isso é de valor para mim, eu consigo fechar minha agenda. Se eu tô na televisão, eu tenho que trocar com alguém, fazer uma manobra em agenda. É muito mais complexo. E eu ganho muito mais. Mas ganho muito mais também porque nós construímos e estamos ainda construindo uma empresa realmente que possa ser uma empresa lucrativa, que cresça ano após ano. É muito desafiador você empreender, você ser empresário. Hoje é muito desafiador. A gente está tentando. Eu gostaria, meu sonho é ter uma empresa realmente referência e que tenha um grupo de pessoas que trabalhe bem, que seja valorizado, né? É um processo, né? Uma curiosidade minha, nessa época de eleição, que a gente vai ter eleição municipal, aumenta a procura de candidatos? Nossa, muito. E eu vou puxar a orelha dos candidatos. Olha, tem bastante candidato que já está com a gente, né? E assim, a gente não tem lado político. Então, a gente atende candidato de todos os lados. Então, essa polarização política, um lado é Bolsonaro, outro é Lula, isso existe aí na política, na internet, a gente não tem lado. Quem quiser Bolsonaro, Lula e quiser pagar o nosso treinamento é para todo mundo. A gente treina políticos e assessores políticos, né? Quem trabalha diretamente com o candidato. Eu trabalhei recentemente com uma pessoa da política aqui na região que ela falou assim pra mim, eu posso levar meu assessor? Eu falei, pode levar quem você quiser. Se é seu assessor pessoal, seu assessor político, porque assim, só vai ter resultado quem ficar no teu pé. Eu falo para as pessoas, eu sou uma personal trainer da comunicação. Eu ajudo a pessoa a se desenvolver, mas se ela não fizer sempre os exercícios, colocar em prática o que a gente ensina, ela não vai evoluir. Então, é um pouco do que eu falo para as pessoas. Então, se é o assessor que vai pegar no pé dela para fazer, que vai passar a ser o personal trainer dela, se ele é o assessor, é exatamente isso. Entendeu, Rodrigo? É isso que eu falo para as pessoas. Tô aqui disposta. Agora, o que acontece na política? Eu falei para você que ia puxar a orelha. Os políticos surgem aí, julho, agosto, a hora que tá batendo desespero, de última hora eles aparecem. Outros mais organizados já estão com a gente aqui, passando por alguns treinamentos. Tá certo, eu quero agradecer muito sua vinda aqui à TV Câmara Jacareí. Obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Rodrigo, eu agradeço você o convite, agradeço toda a equipe que está aqui, com certeza uma equipe fantástica, e assim, parabéns para você pelo seu trabalho, você é um grande jornalista, adorei a nossa entrevista, adorei a maneira como você conduziu. Obrigada pela gentileza, pela sua generosidade ao conduzir essa entrevista, digo para você que saiu daqui feliz e satisfeita e com o presente que você me deu de ver a Raquel adorável aqui. Obrigada, viu? Obrigado pela sua participação, o programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.